Olá, sejam bem-vindos à nossa série especial sobre manejo de pastagens. E aqui a gente te ensina, junto com o professor Wagner Pires, a dominar o manejo de pastagem na água e na seca para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E no assunto de hoje, a gente vai tratar sobre os erros mais comuns no manejo da pastagem no período das águas. Mas antes da gente iniciar, o nosso professor Wagner Pires, especialista em pastagem, com quase 40 anos de experiência no Brasil e na América Latina, vai dar um alô para você. Diz aí, Wagner. Olá a todos, é um prazer a gente estar aqui com vocês, compartilhando o nosso conhecimento e eu espero, nesse período aí, poder ajudar você mais um pouco. Bora lá, Lili! Vamos lá, só pegando o gancho que você falou sobre aprender com os próprios erros, dizem que inteligência é você aprender com os próprios erros e sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Então, aqui você tem a oportunidade de aprender com o que o Wagner errou lá atrás, no começo da carreira dele, e agora ensina para você como fazer o jeito certo. Isso não tem preço. E essa história dele falar em gente de idade nada, ele tá novo, é que ele começou a trabalhar muito cedo, sei lá, com 13 anos, é isso daí. Oh. Perdeu o cabelo de tanto que errou lá no comecinho e agora só acerta e só leva sucesso para você. Bora lá então, Wagner. Bora lá, Lili. Vamos lá. O que caracteriza o período das águas em relação ao manejo de pastagens? O que característica? Repete para mim a pergunta. Desculpa, vamos lá. O que caracteriza o período das águas em relação ao manejo de pastagens? Ele é muito importante, Lili. Nós vivemos num país tropical, num país continental, na faixa tropical, tá? Muito bem. Em todo o país tropical, nós temos bem nítido a estação das águas, a estação das chuvas e a estação da seca. Eu não falo inverno ou verão. Por exemplo, no Sudeste, Lília, o verão é o período de seca, de chuva, tá? E o inverno é período de seca. No norte do Brasil é tudo ao contrário. Inverno é o período da chuva, porque chove e o tempo fica mais fresquinho, mais gostoso. E verão é o período de seca, é muito quente. Então, nós técnicos temos que tomar muito cuidado em falar a época das águas e época da chuva. Época das águas e época da chuva. Nordeste do Brasil também. Nordeste do Brasil, enquanto aqui está chovendo no Sudeste, lá é seca. Quando chove lá, aqui é seca. O Sul do Brasil tem 2 estações de chuva. Então, é uma bagunça. Eu falo período das águas e período da chuva. Bom, bora lá. Período das águas, ele é o período de maior produção na sua fazenda. Por quê? Porque no período das águas, o seu pasto, ele vai entregar 70% das gramíneas, da produção de massa. 70% do volume de capim. No período da seca, ele entrega 30%. Ok? Então, você tem que ter a sabedoria de fazer uma gestão para as águas e uma gestão para a seca. Uma planta, para crescer, ela precisa de vários fatores. Ela precisa de temperatura, ela precisa de luminosidade, que é horas-luz, ela precisa de umidade e ela precisa também de fertilidade. A fertilidade, o pecuarista pode interferir. Ele pode ter uma área de baixa fertilidade, faz uma adubação e ele melhora. Mas o restante, luminosidade, umidade e temperatura, ele não consegue mexer. É claro que ele pode também colocar uma irrigação. Aí fica tudo top. Tá?
Mas temperatura e umidade e luminosidade, ele não consegue mexer. Então, vamos lá, vamos entender aqui. No período das águas, a pastagem produz mais. Se a pastagem produz mais, ela está correndo atrás de produzir. E ela não tem tempo de armazenar. Então, pecuarista, você tem que tomar muito cuidado com as suas pastagens no período das águas. É a época que vai caber na sua fazenda mais gado. Então, você tem que trabalhar que nem um reloginho, né? Colocar o gado na hora certa e tirar na hora certa. Não pode, de maneira nenhuma, errar no manejo. Na seca, não. Na seca, você precisa de bastante raiz lá embaixo para pegar a umidade. E você pode ir rebaixando, para ele chegar no final do período da seca, bem baixinho, com pouco talo, mas com muita raiz e tecido de reserva. Esse é o segredo, Lívia. Ô Wagner, o que é mais fácil manejar? No período das águas ou no período da seca? No período da seca é muito mais fácil, Lívia. Porém, período da seca exige muita sabedoria do pecuarista. O pecuarista tem que agir proativamente. O que é proativo? Antes que o problema aconteça. Nas águas, eu penso na seca. Na seca, eu penso nas águas. Então, nós temos que nos preparar uma temporada antes para o que virá. Tudo é importante, mas o período da seca é um pouquinho mais tranquilo. Você tem somente fazer a gestão da taxa de lotação e usufruir da reserva de capim que você já se preparou. É que nem, mudando agora completamente assim o assunto, mas só exemplificando um nicho completamente diferente, que não tem nada a ver com pecuária, é que nem no segmento da moda, ou seja, a coleção. No verão, eles se preparam para a coleção de inverno. E no inverno para de verão. Eles não vão lançar, fazer a coleção no verão, lá no auge que tem que vender. Então, é mais ou menos esse raciocínio também. Agora, Oi. Justamente, pode falar. Quais são os desafios específicos de manejo no período das águas? Manejo de pastagem. Então, vamos lá. No período das águas, o capim cresce muito, Lília. Quando o capim cresce muito, ele tem muita folha. Ok? Se o capim tem muita folha e a época é de bastante sol, a planta transpira muito. Ela respira e transpira pela folha. E aí falta água para a planta. Aí o que acontece? A planta começa a ficar com as folhas dela todas enroladas, Lília. Ela vai se fechando. Você vai na pastagem nas horas mais quentes do dia e as folhas estão todas fechadas. Depois, 3 horas, 4 horas, 5 horas da tarde, a folha novamente está túrgida e aberta. Então, isso mostra que a pastagem ela perde muita água um momento do dia e ela precisa se proteger. O que fazer? Você precisa ter mais raízes na época das águas. Você tem que conseguir ter para a planta pegar a umidade. Só que a planta não tem muito tempo para armazenar e fazer uso desse produto, desses nutrientes armazenados para fazer mais raiz. Então, é uma época que você tem que ter muita assertividade na sua pastagem. Tirar o gado na hora certa e colocar ele na hora certa. E o que é tirar o gado na hora certa e colocá-lo na hora certa? Você tem folha, na quantidade de folha, não pode ultrapassar o normal, e isso varia de cultivar para cultivar, a altura de entrada. Toda vez que você formar um tipo de gramínea nova na fazenda, você tem que procurar se informar
para entender qual é a altura ideal de entrada e a altura ideal de saída. O vaqueiro, você, pecuarista, tem que ficar de olho nessa altura e não pode deixar o gado rebaixar mais do que o mínimo de sobrevivência. O que é esse mínimo? É a altura da gema apical, de onde sai a folha. Então, o que acontece? Você põe o gado faz o pastoreio, tem que colocar o gado na quantidade certa para que no fim daquele período de 7 dias até 10 dias, o gado coma todo o pasto na altura certa. E aí você retira o gado do pasto e deixa aquele pasto descansando para rebrotar. O rebrote vai depender muito do nível de fertilidade que você trabalha, tá? E aí você vai rodando o gado em outros pastos e logo aquele pasto novamente vai estar na altura de corte. Então, a gestão da quantidade de gado na fazenda, ela depende muito da qualidade da pastagem, do tipo de gramínea e da qualidade. E aí a gente vai administrando isso aí e não pode perder o momento correto de colocar e de tirar. Ô Wagner, esse momento correto de colocar e tirar o gado, você falou que a pessoa tem que se informar. Pergunta que não quer calar. O pecuarista, ele tira e coloca no momento certo ou não? Ô, minha filha, tem pecuarista que deixa o bichinho, deixa o gado a vida toda. Eu já tive fazenda. Eu não acredito nisso. Eu podia ficar aqui contando 2 dias contando caos de fazenda. Teve uma fazenda, Lília, que eu fui fazer um trabalho muito bonito lá em Terenos, no Mato Grosso do Sul. E aí eu pedi para o pecuarista, o meu amigo, seu Gui Macedo, pedi para ele, seu Gui, me leva lá perto do bebedouro. Lá perto do bebedouro o pasto estava baixinho, Lília. Não cobria nem o pneu do carro dele. E aí eu falei para ele, seu Gui, me leva lá no fundo do pasto. Para que, seu Wagner? Ah, eu quero ver um negócio lá. E aí ele me levou. Lília, Deus foi tão bom comigo aquele dia, porque justo naquele dia a turma estava fazendo o roço do pasto. E ele parou o carro dele num lugar que o capim estava cobrindo a caminhonete. E eu tirei foto. Aí eu falei, seu Gui, por que aqui o capim cobre o carro e lá embaixo o capim não cobre o pneu do seu carro? Ah, senhor Wagner, porque o pasto é grande. Ah, então, seu Gui, eu já tenho a resposta para o senhor. Vamos dividir seu pasto. Aí ele, seu Wagner, eu sou contra a divisão de pasto. E eu falei, seu Gui, eu sou contra ver o boi passando fome. Não, mas meu boi não passa fome. Passa sim, está passando fome. E o senhor está deixando de ganhar dinheiro. E isso me dá uma alergia. O senhor não faz ideia. E aí, com muito jeitinho, ele aceitou. Lília, ele tinha na fazenda 150 pastos. E 150 lotes de gado na fazenda. Cada pasto era um punhadinho. Mas para resumir o caos, ele aceitou, nós começamos a fazer um alternado, e aí o capim logo, algumas 3, 4 rodadas aí, o capim já começou a mostrar a diferença. Resumindo a história, 1 ano depois, ele falou para mim assim, Wagner, posso fazer alternado de 3? Eu falei, perfeitamente, seu Gui Macedo, pode fazer. Tem pecuarista, Lília, aproveitando o caos, chega para mim e fala assim, boi não gosta de trocar de pasto, ele estranha. Abre a cabeça, compadre, para com isso. Isso é paradigma. Boi não gosta de passar fome. Você trocar o gado, tirar ele aqui do pasto que ele está, na frente da fazenda, e levar ele lá no fundo, 10 quilômetros de diferença, ele estranha, ele vai estranhar. Mas você tirar o gado daqui e por aqui,
depois daqui, pôr aqui outra vez, o gado não vai estranhar nada. O que é estranhar? Você pegar um pasto de 50 hectares, dividir ele em 4, põe o gado no primeiro quarto, depois passa para o segundo, depois passa para o terceiro e passa para o quarto. É o mesmo pasto, só que você vai educar o gado a comer todo um pedaço, depois o outro pedaço, depois o outro pedaço, depois o outro pedaço. E quando você voltar para o primeiro pedaço outra vez, o capim já cresceu. Sabe o que vai acontecer? Vai caber mais gado no seu pasto e o gado vai ganhar mais peso. E você vai pôr mais dinheiro no bolso. Olha, Wagner, a gente já volta aqui para o nosso tema central, que é o manejo da pastagem no período das águas, mas a gente não pode deixar passar isso tudo que você contou para a gente. Eu estou aqui besta de você dizer que o pasto rapado ali, onde o boi estava, e lá no fundo da fazenda cobrindo a caminhonete, quer dizer, tinha um monte de comida lá no fundo sendo desperdiçada. Meu Deus, é dinheiro sendo jogado, por isso que não... Que acaba não dobrando a rentabilidade da fazenda, porque não faz a coisa direito. Eu tô besta aqui. E o outro que falou que o gado estranha, o que seria esse estranhamento, Wagner? O que significa? Não é. Quando você movimenta o gado, leva para outro piquete, leva para outro pasto, o gado ele quer conhecer a área novamente. Vamos dizer, na primeira rodada de um rotacionado, o gado pode ter essa reação. A partir daí, ele já esteve ali há um mês atrás. Então, ele vai, nada mais para ele é novidade. E ele vai rodar tranquilo, e aquilo entra numa rotina. Lilian, o gado acostuma tanto que o gado fica esperando o dia de trocar de piquete no cochete. Já entrou na rotina dele, né? Já entrou na rotina dele. Agora vamos voltar o manejo, você me perguntou o manejo das águas. E eu falei. Outra coisa importante do manejo das águas nas águas acontece muito ataque de pragas. O pecuarista tem que ficar atento às pragas que atacam, para que as pragas não destruam o pasto dele. Ok? Muito bem. Vamos para a seca, Lilian. Na seca, a coisa muda de figura. Por quê? Porque você tem 30% contra 70%. Tá? Então, a história muda. O que você tem que fazer? Você tem que baixar um pouco a taxa de lotação da fazenda. Ora, mas então, que vantagem Maria leva? Olha, rotacionado, sistemas intensivos não fazem milagre. Eles aumentam a produção da sua fazenda como um todo. Mas é fundamental você ter essa consciência de 70/30. Então, o que você precisa fazer? Você, quando vai terminando o período das águas, para começar o período da seca, você avalia a quantidade de cabeças de unidade animal que você tem na fazenda. O que é uma unidade animal? É um animal de 450 quilos. Tá? Muito bem. Aí você vai olhar os lotes mais pesados que você tem. E você tem que programar o descarte, a venda do gado pesado, justamente no final das águas e entrada da seca. Aí você vende o gado pesado e compra garrote novo, compra bezerro, ou até, se você faz ciclo completo, você programa o período de parição para a sequência. Então, começa a nascer bezerro novo, mas um bezerrinho que come pouco. Então, o que vai acontecer? Você vai manter o número de cabeças, mas vai diminuir a quantidade de unidade animal. Esse é um dos segredos para uma boa pastagem no período da seca. Lilian. Tá entregando ouro aí para o pessoal, hein? Quero aproveitar, inclusive, pedir para você que nos acompanha curtir, dê aí o seu joinha,
Compartilhe também essa nossa série especial sobre manejo de pastagem, que a gente ensina a dominar pastagem no período das águas, no período da seca e dobrar a rentabilidade da fazenda. E também aperte o sininho aí, porque você apertando o sininho, toda vez que entra um programa novo dessa nossa série especial, o YouTube acaba te avisando. Wagner, voltando agora para o período das águas, qual que é a maior besteira no manejo de pastagem no período das águas que o pecuarista costuma cometer ou que você tenha visto, se você lembrar de algum caso, porque são muitos? Tem vários. Lívia, erros recorrentes, vamos chamar assim. Primeiro, formar o pasto na hora errada. Tá? Entrar e aí na sequência, entrar com o primeiro pastejo desse pasto formado na hora errada, primeiro pastejo na hora errada. Pasto mal formado já é um convite à degradação. Então tem que fazer a coisa certa na hora certa. Outro erro, adubação errada, Lília. O que eu mais vejo de erro é pecuarista errando na adubação de pasto. Quando adubar? Você sabe o que às vezes acontece? O pecuarista aduba o pasto explode de crescimento e ele não aproveita corretamente a pastagem dele. Adubação é uma coisa que nós vamos conversar em vários momentos, em várias aulas aqui, porque é um assunto extenso, muito técnico, e a gente tem que falar com muito jeitinho para o pecuarista entender. E eu tenho esse jeitinho, viu, Lília? Então, a forma de adubar, o momento de adubar pode levar ao erro. O controle de plantas daninhas. Tem planta daninha que você só mata ela nas águas, Lília. São as plantas que você controla e elimina via foliar. Tem planta que você só elimina na seca, por questão de custo de mão de obra, que são as pragas duras. Nas águas você tem infestação de pragas maior, lagarta e cigarrinha. Tem que ficar de olho. Na seca, não tem tanto, mas você tem que fazer a gestão da pastagem. Quer ver uma outra dica de ouro, que vale ouro para o pecuarista? Você pode dividir 100% da sua fazenda, mas você não pode intensificar 100% da sua fazenda. Ok? Ah, mas agora eu quero que você explique mais sobre isso daí, ou a gente vai fugir muito do nosso tema? Não. O que acontece? Você tem que ter o que nós chamamos de pasto pulmão. O pasto pulmão, Lília, é um pasto para emergência, para deixar o pasto de uso normal respirar. Então, o que acontece? Vamos lá. Você está no período das águas e você está rodando o gado num rotacionado de 4 piquetes. Passou do primeiro para o segundo, não choveu. Passou do segundo para o terceiro, não choveu. Passou do terceiro para o quarto, também não choveu. Você acha que você vai voltar para o primeiro pasto e ele vai estar na altura correta? Não. Então, é burrice você manter o gado somente com carga fixa, que a gente costuma dizer. Não mexer na quantidade ou no manejo. Se o capim não cresceu, eu tenho que fazer uma medida emergencial. O que seria essa medida emergencial? Ou eu vou tirar parte do gado que está lá rodando ali e vou destinar esse gado a um pasto de emergência, que é um pasto pulmão, ou eu levo o lote inteiro para o pasto pulmão. E aí eu dou mais 15, 20 dias de descanso geral para o meu rotacionado.
Então, toda fazenda tem que ter pastos para emergência. Tá certo? E, principalmente, esses pastos acontecem nas águas. Essas situações ocorrem nas águas. Quer ver outro problema de pasto na seca? De erros? Falta de planejamento de carga de animal. Deixa A fazenda eu entender. entra no Você período... está falando no período da seca, é isso? Da seca agora. Tá. Você entra no período da seca com a fazenda pesada, fazenda cheia de gado. E aí o que acontece? O gado começa a cortar o pasto muito rapidamente. Na seca, ali, eu falei lá atrás que nas águas o capim precisa em torno de 30 dias. Tá? Na seca, esse capim vai precisar de 45 dias. Então, o que acontece? Você tem que ter menos gado na fazenda para rodar e distribuir quantidades menores de gado no espaço para conseguir permitir um manejo adequado da seca. Você não vai conseguir, se você trabalhava com 3 unidades animal nas águas, na seca você vai trabalhar com 1,5. Metade. Você tem que baixar. Se você não baixar, sabe o que acontece? O gado vai comer demais o capim e o capim vai... A hora que você voltar para colocar o gado novamente naquele pasto, o capim está baixo. E aí começa a estragar a pastagem. Se você fizer um bom manejo 100% correto nas águas, você terá na seca uma pastagem com um bom tecido de reserva. E aí você vai conseguir atravessar o período de seca numa boa e ter uma boa rebrota no início das águas. As duas situações, Lívia, elas estão interligadas uma com a outra. Você, o pecuarista, ele tem que planejar uma suplementação, tem que planejar uma área para um semi-confinamento, ele tem que planejar também, eventualmente, uma área que ele vai suplementar no coxo, na praça de alimentação, o gado, com uma silagem. Então, todas essas estratégias, ele já tem que ter pronta no bolso para usar as cartas na hora certa. Isso que o Wagner disse é muito importante, porque embora o tema do nosso programa hoje seja o manejo na época das águas, a gente fala muito do período da seca, porque uma coisa está atrelada à outra, está interligada à outra. Agora, voltando um pouquinho, o Wagner passou os erros recorrentes de manejo de pastagem no período das águas, da seca também, mas vamos falar do período das águas. Wagner, quais são as consequências para quem comete esses erros recorrentes? Bom, o erro é caro. O erro, ele bate e dói. O que acontece com o erro de manejo? Com a adequação de carga errada, com o manejo errado. Acontece que você rebaixa mais o pasto do que deveria. A rebrota desse pasto, ela começa a ser mais lenta do que o normal, e aí surge um cidadão no meio do seu pasto. Do nada, que é a planta daninha. As plantas daninhas existem na sua fazenda muito antes de você chegar. Elas já existiam lá quando a sua fazenda era mata. Mata. Aí o que nós fizemos? Derrubamos a mata, enleiramos, juntamos, tocamos fogo, formamos pasto. Mas existe um banco de semente lá embaixo, na terra. Quando a sua pastagem perde a força e perde o vigor de rebrota, ela abre espaço para plantas daninhas. E aí você abre a guarda e começa a sujar o pasto. E quando você suja um pasto,
é caro, muito caro para limpar ele novamente. Outro ponto importante, tem fazenda que não planeja corretamente a água. Por exemplo, eu tenho muita fazenda que tem açude na fazenda toda. E o dono da fazenda bate no peito e fala assim, eu não gosto desse negócio de bebedouro. Bebedouro dá muito trabalho. Meu amigo, o que dá trabalho é você não conseguir tirar o boi em 2 anos, 2 anos e meio, com 30 meses, e esperar 5 anos para tirar um boi. Sabe por quê? Porque o teu boi anda e vai e volta várias vezes no dia para beber água. Então, a falta de planejamento. Tem fazenda que abre as porteiras, abre os pastos, tudo para o gado comer à vontade, na larga, como eles chamam, por causa que falta água nos pastos. Isso é erro grosseiro de planejamento da seca. Nossa, Wagner, quer dizer então que tem pecuarista que leva 5 anos para tirar o boi, porque o boi fica andando para lá e para cá, porque ele não quer colocar um bebedouro, aí é o famoso boi fit, perde energia e não ganha peso para poder... Mas isso aí não existe mais não, Lília, porque esse bom, né? pecuarista quebrou e desapareceu. Ah, nossa, aí é triste. Eu achei que não existisse mais, porque tinha parado a prática, não, mas é porque ele saiu do mercado mesmo. Saiu do mercado. Se não saiu, está saindo. Ô, Wagner, vamos falar de pecuarista nota 10. O que é um pecuarista nota 10 em termos de acertos para o manejo de pastagem no período das águas? É aquele pecuarista que ele se prepara, ele se antecipa. Quer ver um exemplo? Pecuarista tem que ter na fazenda inseticida para matar cigarrinha, estocado. A hora que começa a chover, a cigarrinha aparece. E ele já tem o produto na fazenda dele. Ele não vai nem na loja, nem na cidade. E aí ele já entra... Desculpa. Saúde! Ele entra aplicando. Tá? Ele entra aplicando. Herbicida. A gente compra o herbicida para usar nas águas durante o período da seca, que normalmente são as campanhas que as empresas fazem. E aí a gente pega preço mais barato. O herbicida da seca a gente compra nas águas. E assim vai. Compra de semente, você planeja a reforma de pastagem com antecedência. Adubo, com antecedência. E outra coisa, Lília, o pecuarista tem que pesar o gado nas águas e na seca. Isso é obrigatório. Por quê? Porque nas águas o seu gado vai ter um GMD maior. Vamos imaginar que seu gado tenha nas águas um GMD de 800 gramas. Na seca, ele vai ter um GMD de 400 gramas. Ora, se você fizer a média 800 com 400, isso vai dar um GMD de 600. E aí você vai perguntar para mim, Wagner, não dá para melhorar isso aqui, não? Dá. Mas o que a gente vai fazer? Vamos começar a tratar seu pasto como uma lavoura. E aí nós vamos adotar estratégias para melhorar a qualidade da pastagem nas águas e na seca. Tá? Dar condições para a pastagem, para quando parar de chover, o seu pasto não fazer assim e ir lá para baixo. E aí o pasto vai te dar uma janela de sofrimento menor. Eita, que na hora que falou de pesar gado, o homem ficou bravo, ficou nervoso. Fala aí de novo que é obrigatório, vai. É obrigatório pesar o gado. Para boa entendedora, isso aí não é nem uma meia palavra, já é uma manifestação. Agora, em relação aos acertos no período das águas, como é que esses acertos podem influenciar na produtividade e na saúde do gado?
Ora, se você fizer um bom manejo, você tem uma pastagem de qualidade. Se você tiver pastagem de qualidade, a planta resiste mais ao ataque de pragas, a planta fecha mais e não deixa espaço para surgir plantas daninhas, e você, o gado, anda menos na pastagem e ganha mais peso. Então você vai ter um GMD melhor do seu gado, sem sofrimento. Não vai estragar o pasto, ok? Na seca, você tem que fazer qualidade de capim, tá? E fazer qualidade de capim significa fazer mais raízes. Você tem que ter sobra de pastagem, você tem que ter um plano B, que seria silagem, feno, silagem de capim e o que for, tá? Tem muitas alternativas para isso. Então, você vai ter que... E tem que fazer gestão da carga animal. Feito isso, o acerto acontece. Agora, o objetivo aqui dessa nossa série especial, Wagner, é fazer com que o pecuarista domine o manejo de pastagens no período das águas, no período das secas e dobre a rentabilidade da fazenda. Dentro desse nosso objetivo, que é dominar a rentabilidade da fazenda, quais são os benefícios econômicos de um manejo adequado no período das águas? Ó, quais os benefícios? É isso que eu acabei de falar para você. Você vai ter uma pastagem de melhor qualidade na melhor época do ano, tá? E você vai ter um GMD melhor do teu gado. Na seca, você faz uma mantença do gado. Não pode deixar o gado perder peso, mas você faz mantença. E aí você consegue administrar o custo da fazenda, o ganho do gado, sem cair a régua de produção. Geralmente, às vezes, né? Eu não vou falar do pecuarista, mas é o ser humano de uma maneira geral. O ser humano, ele é o rei das desculpas. Existem desculpas, Wagner, para evitar os erros que você já mencionou aí anteriormente? Não, né? Lília, eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa não sabe, ele pode errar. É possível o erro. Tá? Se você sair com o seu carro para fazer uma viagem e você não sabe quantos quilômetros você vai ter que percorrer, você pode correr o risco de ficar sem gasolina. Se isso acontecer, houve um mau planejamento, mas eu te perdoo, que você não sabia a quilometragem que você iria percorrer. Mas se você sabe a quilometragem que você vai percorrer, você sabe quantas vezes você vai ter que abastecer. Você sabe que você vai enfrentar um trecho da estrada que não tem posto. Então, você tem que sair com o tanque cheio e ir reabastecendo o teu carro na medida, no decorrer da estrada. Porque você tem postos muito distantes um do outro. Ou seja, você pode errar uma vez, não tendo o conhecimento. E esse curso aqui que a gente está oferecendo, esse evento que a gente está fazendo, essa dedicação nossa é para entregar esse conhecimento. Agora, o pecuarista obter o conhecimento, assistir as coisas que eu estou falando e continuar errando, não tem perdão. Não tem perdão, né? Então, o melhor jeito de evitar os erros e corrigi-los é justamente participando de uma série como esta, de um evento como esta, adquirindo conhecimento. Wagner, existem ferramentas específicas que podem ajudar a evitar esses erros no período das águas? Existem. Porém, Lília, para eu falar dessas ferramentas, vai um tempinho maior. Nós vamos reservar essas ferramentas e vamos apresentar para o pecuarista, talvez no próximo programa nosso. Nos aguarde. Tá certo. E, bom, vamos lá, né? A gente já está caminhando aí para o fim. O Wagner está guardando algumas coisas aqui na manga para vocês continuarem acompanhando a gente. Como aplicar as melhores práticas recomendadas
para o manejo de pastagens no período das águas? Ora, como aplicar? Sabendo que você está no período das águas. Tá? Então, você tem que ter conhecimento da planta, você tem que ter conhecimento do clima da sua região e planejar a estação das águas. Quanto tempo você vai levar isso? Quanto tempo você precisa para o pasto reagir? Então, nada melhor para você fazer isso nas águas e na seca, saber o tamanho do período das águas e o tamanho do período da seca. Aí você pode planejar as ações que você terá que fazer para cada uma delas, quando fazer, como fazer. Existem coisas, por exemplo, adubação, se faz nas águas, controle de cupim, arrumar cerca, é na seca, e assim por diante. Vamos detalhar tudo isso com você mais à frente um pouco. Mas você tem que saber como é o clima na sua região. Para a gente encerrar, uma dica aí de monitoramento. Como monitorar aí essa transição das águas para a seca? Para não ter desculpa. Tem uma ferramenta caríssima, Lília, para isso. Chama-se pluviômetro. O pluviômetro... Quanto custa? 30 contos? Ah, não, dá uns 10 reais. Olha, não é nem 10 contos. 10, 12 reais, você compra um pluviômetro. O pluviômetro é tão simples, coitadinho. É um copinho de plástico, com uma graduação ali. E você coloca ele lá no meio do pasto, não põe no lugar aberto, não põe do lado de um barracão ou debaixo de uma árvore. Você tem que pôr ele num lugar aberto. Fixa ele lá, põe 2 pregos numa estaca e pendura ele lá. Ele vem junto com papel do ano inteiro. Você compra uma prancheta, põe uma caneta, prega atrás da porta da cozinha do seu vaqueiro e fala para ele, o amigo, todo dia que sua mulher estiver fazendo o café da manhã, você dá uma corridinha lá, olha quanto choveu e joga a água fora, volta e marca. E vai passar para mim cada quinzena, uma vez por mês, você vai passar para mim isso aqui. E cria uma rotina. É claro que se não chover, não tem o que fazer. Tá? Mas você vai construir a linha da sua fazenda do período das águas e período da seca. Aí você começou a planejar o seu negócio. Para a gente encerrar, bora você dar um resumão, Wagner, das principais, melhores ações no período das águas, acertos e erros, e a gente encerra? Manejar corretamente nas águas é essencial. Conhecer as gramíneas, a altura de entrada e a altura de saída. Ver as necessidades. Adubação se faz nas águas. Tá? Vamos falar sobre adubação especificamente para você. Controle de pragas é fundamental. Seca, você tem que diminuir a carga da fazenda, produzir mais raízes, que vamos falar mais para frente, e usar a sua mão de obra para arrumar cerca, arrumar coxo de sal e matar cupim na seca. E fazer a gestão do gado, não pode deixar rapar, pronto, está feita a história. Wagner, muito obrigada. Parabéns aí por esse nobre objetivo, esse nobre propósito, ou melhor, com o objetivo de fazer com que o pecuarista que está ali na outra ponta, aí do outro lado da tela nos assistindo, a dominar o manejo de pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade da fazenda. O Wagner é muito experiente, é que ele é muito humilde também. Dobrar, na verdade, é fichinha, porque ele já conseguiu resultados extraordinários, que ele prefere nem citar aqui, porque eu falei, ele é humilde. Então, já conseguiu muito mais do que isso. Ele está te oferecendo aqui só apenas dobrar. Aproveite esta oportunidade, curta o vídeo se você não curtiu, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo bom e você sabe que é um conteúdo bom e vai entregar para mais pessoas. Compartilhe, porque conhecimento compartilhado significa um conhecimento que vai atingir mais pessoas e todo mundo vai crescer junto. E já toque aí no sininho para o YouTube te avisar do próximo Programete. Eu não tenho exatamente aqui agora comigo
qual que é o nosso próximo programete, mas eu já posso falar que a gente vai ter um programa especial só sobre adubação, um programa especial só sobre divisão de pastagem, um programa especial só sobre o que mais, Wagner? Fala aí, futuramente. Intensificação, suplementação, controle de pragas, a gente vai falar muita coisa. Ou seja, assuntos que vão te ajudar a dominar a pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Muito obrigada pela sua participação. Wagner, dê seu tchau aí. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.